Salve, salve galera! Aqui é teu canal Previdência Inteligente. Meu nome é Renan Félix e a gente está seguindo a série de vídeos que vai falar para você quais são os principais pontos da reforma da Previdência. E hoje a gente resolveu falar sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. Será mesmo que ela vai acabar? Fica com a gente até o final para você saber. Bem, mas antes de mais nada, a gente pede que você se inscreva no canal, ative as notificações, ajude a gente a chegar no maior número de pessoas. Se esse conteúdo for bom, comente aqui embaixo, compartilhe com um colega. Esse é o nosso feedback para a gente saber que está no caminho certo. Valeu? Antes que a gente comece a falar sobre ele, você tem que entender como é que ele funciona hoje. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela independe da idade. No caso dos homens, eles aposentam com 35 anos e as mulheres aposentam com 30 anos, sendo que esse período tem uma redução de 5 anos para professores e professoras do ensino fundamental, médio e infantil. Bem, o que você precisa saber é que essa aposentadoria por tempo de contribuição tem duas fórmulas de cálculo. A primeira delas é a aplicação do fator previdenciário sobre a média, e a segunda é a regra dos pontos. No caso do fator previdenciário, vai ser calculada a tua média de contribuições e vai ser multiplicado por esse fator, que leva em consideração a idade que a pessoa aposenta, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição que ela tem. Então, na prática, quanto mais novo a pessoa se aposenta, menor vai ser esse fator previdenciário. Ele vai ser um número entre 0 e 1, o que pode ocasionar uma perda de até 50% sobre o valor do teu benefício, é uma perda bem considerável. Se você quer saber como é que funciona a regra dos pontos, a gente sugere que você acompanhe esse vídeo aqui, que fala especificamente como é que ela está funcionando hoje. Bem, mas agora que a gente explicou como é que funciona atualmente a aposentadoria por tempo de contribuição, você deve estar se perguntando, meu Deus, eu estou na iminência, eu estou muito perto de me aposentar e não vou conseguir, o governo vai mudar isso agora? Fala, não me diga! Calma, calma. Apesar de ser uma reforma ruim do ponto de vista da mudança, está sendo proposta no mínimo 3 regras de transição. As regras de transição são justamente para contemplar essas pessoas que já estão na iminência, estão muito próximos de se aposentar e não podem ter perdas significativas com mudança brusca no regime. E a gente vai falar das 3 aqui para você. Começando por uma regra que vai ter muito similar à atual regra dos pontos. Para os homens que têm 35 anos de contribuição e para as mulheres que tiverem 30 anos de contribuição, vai haver um somatório com a idade. Ou seja, se os homens somarem esse período mínimo de 35 anos mais a idade e der 96 pontos, eles vão conseguir se aposentar. O mesmo caso acontece para as mulheres. Se elas somarem esse período mínimo de 30 anos de contribuição mais a idade e der 86, elas também vão conseguir se aposentar. Para ficar mais claro para você como é que vai se dar essa regra, a gente vai colocar aqui na tela inteira agora essa transição. Bem, agora você está acompanhando esse slide para ficar mais fácil a sua visualização. Perceba que em 2019 o homem tem que ter 35 anos, como eu falei, e o somatório da idade tem que dar 96. Já a mulher tem que ter o período mínimo de 30 anos de contribuição e somado com a idade tem que dar 86. Essa regra ela vai funcionar até 2033 e a cada ano vai aumentar um ponto, ou seja, em 2020, o homem vai ter que ter somado os 35 anos no mínimo de contribuição, mais a idade vai ter que dar 97. A mulher vai ter que ter somado os 30 anos no mínimo de contribuição, vai ter que dar 87, até chegar em 2033, no qual o homem vai ter que ter contribuído por no mínimo 35 anos e somar a idade para dar 105, e a mulher vai ter que ter contribuído por pelo menos 30 anos e ao somar a idade tem que dar 100. Essa é a primeira regra de transição. Perceba que ela simula bem, ela aparenta ser aquela regra dos pontos que a gente usa atualmente para excluir o fator previdenciário, mas ela não é. Por quê? Porque vai ser utilizado a fórmula de cálculo proposta pela reforma que a gente vai falar no final desse vídeo. Não sai daí. Vamos falar sobre a segunda regra agora. A segunda regra de transição, ela não envolve esse somatório de idade e tempo. Ela envolve uma idade mínima. Mas calma, não é essa idade mínima já final proposta pelo governo, homens com 65 e mulheres com 62. Ela envolve a seguinte coisa: homens vão continuar com um período mínimo de 35 anos e mulheres com um período mínimo de 30 anos.
Porém, para os homens, além desses 35 anos, vai ser necessário ter uma idade de 61 anos. Para as mulheres, vai ser necessário ter uma idade de 56 anos. A exemplo que a gente fez na primeira regra, a gente vai colocar um slide aqui para ficar melhor para você. Perceba que em 2019, além dos 35 anos que o homem tem que ter, ele vai ter que ter o mínimo de 61 anos de idade. E a mulher, além dos 30 anos, vai ter que ter no mínimo 56 anos de idade. A cada ano, essa idade mínima vai aumentar em 6 meses. Logo, em 2020, o homem vai ter que ter a idade mínima de 61,5 e a mulher de 56,5. Até chegar em 2031, que além dos 35 anos de contribuição, o homem vai ter que ter 65 de idade e a mulher, além dos 30 anos de contribuição, vai ter que ter 62 anos de idade. Lembrando que a fórmula de cálculo também dessa regra 2 vai ser explicado no final desse vídeo. E agora a gente vai falar da terceira regra. A terceira regra é para aquela pessoa que está na iminência de aposentar, tanto homens quanto mulheres. Pessoas que estão com no máximo 2 anos para aposentar por tempo de contribuição. Para o homem, vale para aquele que já tem até 33 anos de contribuição. Para a mulher, vale para aquela que tem até 28 anos de contribuição. Como é que funciona? Nesse caso, vai ocorrer um pedágio, ou seja, ele vai ter que contribuir para o INSS por um período de 50% a mais do que aquele que ele precisava. Renan, não entendi nada. Vou te explicar. Imagina que uma mulher tem 29 anos de contribuição. Para essa mulher está faltando 1 ano de contribuição. Então, por conta dessa regra de transição, além desse 1 ano que está faltando, ela vai contribuir para o INSS por mais 50% desse período. Ou seja, por 1 ano e 6 meses. Imagina um homem que tem 33 anos de contribuição. Nesse caso, estaria faltando 2 anos para que ele aposentasse. Segundo essa regra de transição, além desses 2 anos que ele vai ter que contribuir, ele vai ter que contribuir por mais 50%, ou seja, por mais 1 ano. Então, ao todo, ele vai ter que pagar por mais 3 anos o INSS para que se aposente. O lado ruim dessa regra é que necessariamente tem que incidir o fator previdenciário. Então, homens e mulheres que já têm esse tempo, porém não têm uma idade muito avançada, que são pessoas novas, eles vão sofrer com a aplicação do fator previdenciário. Essa regra de transição prevê necessariamente a aplicação do fator previdenciário. Mas se você acha que está ruim essa aplicação, eu vou te falar agora como é que vai ser o cálculo da regra de transição número 1 e da regra de transição número 2. Conforme eu falei, a aposentadoria por tempo de contribuição hoje ou incide o fator previdenciário, que é a primeira fórmula de cálculo, ou então vai ser a regra dos pontos, que o somatório da idade e do tempo de contribuição elimina esse fator previdenciário. Pela regra de transição, vai acontecer da seguinte maneira. Se a pessoa tiver 20 anos de contribuição, ela vai ter direito a 60% da média. E a cada ano esse valor vai aumentando 2%. Para que fique melhor para você, a gente vai colocar mais um slide aqui para você perceber quanto vai aumentando a tua aposentadoria. Perceba que pela regra, quem tem 20 anos vai ter 60% do benefício. E à medida que vai aumentando o tempo de contribuição, 21 anos vai passar para 62, 22 anos 64, mas o período mínimo exigido para que a pessoa aposente com 100% da média são 40 anos de contribuição. Então, na prática, se a pessoa começou com 20 anos, ela vai ter que passar 40 anos contribuindo para o INSS para obter 100% do benefício. Essa é a pior fórmula de cálculo, consegue ser ainda pior do que a fórmula atual. Por quê? Se você trabalhou por 30 anos, na verdade você vai dispor apenas de 80% do valor do teu benefício. E cara, se tu tens uma média de R$2.000, a tua aposentadoria vai baixar para R$1.600, com 30 anos de contribuição. Bem, a gente trouxe aqui as 3 regras possíveis de transição sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. Lembrando que lei complementar ainda pode trazer uma outra regra de transição, isso é objeto ainda de discussão, como é a própria reforma. A gente sugere que você continue acompanhando aqui o canal, porque a gente está fazendo uma série de vídeos falando ponto a ponto. Se você está interessado na aposentadoria por idade, tem aqui esse vídeo falando exatamente sobre como é que ela vai acontecer se essa reforma passar. E que você compartilhe e nos siga aqui nas redes sociais. Eu, Renan Félix, para alguma dúvida você pode mandar uma mensagem perguntando que a gente, assim que possível, vai responder. Valeu?